Pessoal, essa é a terceira edição do Coronews aqui no Me Explica. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março. Eu vinha dando os números do coronavírus no começo aqui do Coronews, mas eu vou deixar de fazer isso porque as informações têm mudado muito rápido. Na hora em que eu publico o vídeo, geralmente o número já vai estar desatualizado e aí não faz sentido. Os grandes veículos brasileiros estão informando esses números várias vezes ao dia e estão dando dados atualizados. Então, fiquem de olho nos meus colegas para ter as últimas informações. Dito isso, eu vou falar de uma expressão que apareceu durante essa epidemia, essa pandemia de coronavírus, que é distanciamento social. O que é isso? É simples. Significa deixar de ir a lugares públicos e encontrar as pessoas para evitar que o vírus se espalhe. Deixar de fazer o que exatamente? Bom, por exemplo, ir para o bar com a turma, ir para o cinema, ir para o restaurante, teatro, shopping. Se você tiver uma festa de aniversário marcada, é cancelar essa festa ou adiar e esperar a epidemia passar, como aliás já fez um amigo meu. Até casamento já teve cancelado na minha turma. Caso você tenha que sair de casa, o ideal é manter uma distância de pelo menos 1 metro das outras pessoas, até 2 metros. Não encostar nas pessoas a cumprimentar, não dar a mão, não dar abraço, e cobrir a boca e o nariz quando espirrar. Cobrir desse jeito aqui, ó, assim, e não só com a mão. Resumindo, significa diminuir as nossas interações sociais, a proximidade social, para evitar que o vírus se espalhe com rapidez. Essa ideia tem sido defendida na internet e nos meios de comunicação como uma maneira da gente se proteger e proteger as outras pessoas, mesmo que ainda não exista uma proibição do nosso governo. Se todo mundo conseguir abrir mão de algumas coisas, quem pode, obviamente, a gente pode ajudar a diminuir a velocidade do contágio do coronavírus. E isso ajuda a controlar o número de pessoas que vão precisar de hospitais por causa da Covid-19. Isso tem a ver, na verdade, com aquela outra ideia de achatar a curva, lembram dela? Explicando de um jeito simples se um monte de gente pega a Covid-19 de uma vez só, os hospitais não têm como dar conta da demanda, do tanto de gente que vai precisar de atendimento. Se as pessoas vão pegando aos poucos, os hospitais não ficam tão sobrecarregados e todo mundo é atendido. Quem precisa de atendimento por Covid e quem precisa de outro tipo de atendimento. Simples de entender. Mas aí você vai me fazer uma pergunta e justamente vai fazer uma pergunta boa. No fim de semana eu vi que um monte de gente foi para a praia no Rio de Janeiro, teve gente no parque e outras pessoas fazendo protesto. Por que isso aconteceu? Olha, não sei explicar o porquê, mas isso vai contra as orientações do próprio Ministério da Saúde e das medidas que estão sendo tomadas em vários países, como a Itália, a China e a França. A orientação geral é: só saia de casa se for necessário, para fazer compras, para trabalhar, enfim, coisas essenciais. E evite lugares com muita gente, com aglomeração de pessoas. Eu sei que o governo aqui ainda não proibiu nada, não limitou nada, não fechou fronteira, como aconteceu em outros países, como está acontecendo na Europa, mas isso não quer dizer que a gente não possa se prevenir e evitar a disseminação do coronavírus por nossa própria conta, ainda que o governo não tenha tomado essas medidas ainda. Aqui em casa, a gente está evitando sair sem necessidade, porque a gente pode, mas tem gente que não pode. E eu sei de bastante gente que está fazendo isso porque também pode. Aliás, vocês viram que a TV Globo suspendeu a gravação de vários programas, como, por exemplo, as novelas deles? Pois é, eles fizeram isso para evitar as aglomerações nos estúdios e, claro, a contaminação das pessoas que trabalham por lá. Pela primeira vez em muitos anos, em décadas, a Globo não vai ter uma novela das 9 no ar. Ontem, por exemplo, o Domingão do Faustão foi transmitido sem plateia. Isso deve acontecer com todos os outros programas da Globo que tem um auditório, que tem gente vendo coisa ao vivo lá. A gente está vivendo um momento difícil e bastante assustador, mas a gente precisa manter a calma e é por isso que essas medidas estão sendo tomadas, para evitar que a coisa piore. Mas, para tentar ajudar a calma do pessoal, também o Me Explica eu fiz uma entrevista com a pesquisadora Rafaela Ribeiro, que é pós-doutoranda da FAPESP e está na Itália justamente estudando o coronavírus. Ela respondeu algumas das principais dúvidas que a gente tem sobre a epidemia e ela conta também como a vida está lá na Itália, onde as coisas estão bem mais restritas e difíceis. Está bem interessante essa conversa. Vai lá no nosso YouTube para assistir. É youtube.com/meexplicaoficial. Por hoje é só no Coronews. Como sempre, as fontes deste boletim estão na descrição do episódio. Então vejam lá para saber o que eu li e o que eu vi para fazer o boletim. Mandem suas perguntas para mim e espalhem o Coronews entre os seus amigos. Porque para combater uma epidemia de desinformação, o melhor remédio é o jornalismo.
Não se esqueçam de lavar as mãos e nos vemos amanhã. Tchau!